Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar mais uma aula dessa série de aulas de matemática financeira, chegando aí na nossa quinta aula, e que agora começaremos a falar de juro. Temos aí dois tipos de juro, que é o simples e o composto. O objetivo da aula de hoje é falar primeiro o que é juro e depois falar de juro simples. Bora começar então? Começando então entendendo o que é juro. Juro é uma compensação financeira que se paga pela utilização de uma quantia ao longo de um tempo. Então, podemos citar aí como dois exemplos, quando você precisa pagar alguma conta e você paga fora da data de vencimento, né? Ou seja, você paga com atraso, você acaba tendo que pagar uma multa. Falamos aí que o valor lá, a quantidade em reais que aumenta essa fatura, o boleto que você tem que pagar, são os juros, justamente porque você não está pagando na data. Uma outra situação também é quando você faz um investimento, geralmente no banco, né? Quando você abre sua conta no banco, eles oferecem tipos de investimento que fazem o seu dinheiro render. Então, se você coloca hoje lá R$ 100, esse dinheiro rende uma quantidade de juros ao longo de um determinado tempo, né? Seja dias, meses, e o seu valor ganha um acréscimo com o passar do tempo. Na matemática financeira, tem alguns outros termos aí que aparecem com uma certa frequência e que é bom destacarmos aqui que a gente vai trabalhar nos problemas mais à frente, que é a questão do capital. E o capital, ele é o valor atual, o valor de base para um determinado investimento. Como eu estava dando agora, né, o exemplo de você ter uma conta bancária, você coloca um capital nessa conta, sei lá, R$ 100, e esse valor vai render juros aí ao longo de um tempo. Mas a gente também pode trabalhar o capital como se fosse o valor que você tem que pagar a sua conta de luz. É o valor, sei lá, 100, 200, R$ 500 que você vai pagar da conta de luz. Esse valor pode ser o capital para uma questão em que devemos calcular quanto que de juros será pago por causa de um atraso, tá? Então, o capital ele pode se encaixar em alguma dessas situações e nós vamos utilizar a letra C para representar o capital, ok? Temos aí também a taxa de juro, tá? A taxa de juro nada mais é do que a porcentagem, né, em que vai acontecer a aplicação, pagamento de multa ou seja lá qual for a situação. Então, vamos representar pela letra I essa taxa de juro, é a taxa percentual referente a essa aplicação. Ela varia de acordo com o tempo e aí geralmente utilizamos a abreviatura AD para ao dia, AM para ao mês, AA para ao ano, ou se for alguma outra derivação do tempo, né? Se for uma taxa semanal, a gente pode estar colocando AS, né, por semana. E por aí vai. Temos também aí o tempo, e aí o tempo não tem nada de novidade, né? O tempo nada mais é a quantidade ali de períodos que o capital vai ficar investido, pode ser dias, meses, anos, bimestres, décadas, não importa. Então, o tempo a gente vai representar pela letra T, o tempo aí que o capital fica aplicado no investimento. E por fim, nós temos o montante. O montante é o valor final depois de todo o período de aplicação, ou seja, se você aplicou R$ 100 na conta bancária, quanto que você vai receber de volta depois de um ano de aplicação desse dinheiro? Ou, para um caso aí como eu estou fazendo dos dois exemplos, né, um pagamento de uma conta, o montante também pode ser quanto que você vai pagar por causa de dias, semanas de atraso aí na sua conta. Então esses valores, né, esses termos a gente vai estar utilizando e eu já estou colocando aí a abreviatura que eu vou usar para cada um. Capital nós vamos representar com a letra C, a taxa de juro com a letra I, o tempo com T e o montante com M.
Vamos agora ver algumas situações para calcular esse valor de juro. Como, por exemplo, aqui no exemplo 1. Fabiana, ela esqueceu de pagar a conta de luz, que era no valor de R$ 350. Para cada dia de atraso, é cobrado um juro de 1,5% ao dia. AD, ao dia. Quanto que ela irá pagar de juro por cada dia de atraso? Bom, como ela paga 1,5% por dia, ela paga 1,5% daquele nosso valor total dos R$ 350. Então, a primeira coisa aí que precisamos fazer é quanto que é 1,5% de R$ 350. Então, cálculo de porcentagem em cima. Se você por acaso está aqui e não assistiu nenhuma aula antes de matemática financeira, você vai lá na aula 1, que na aula 1 eu faço o cálculo de porcentagem. Mas voltando aqui, 1,5% de 350, você pode estar fazendo 1,5 dividido por 100 vezes 350. Ou você pode aí estar pensando também na estratégia de dividir o 350 por 100, depois multiplicar por 1,5, ou então você pega o 1%, que acaba sendo aí 3,50. Como é 1,5%, vai ser 3,50 mais a metade de 3,50, que é 1,25. Então, você pode estar utilizando aí essas estratégias também, se você preferir. No caso aqui, vamos já fazer aqui a simplificação de cortar o zero, né? 1,5 vezes 35 vai dar 500, não, 52,5 dividido por 10. E isso daqui é igual a 5,25. Então, para cada dia de atraso, ela vai pagar R$ 5,25. Então, a resposta desse nosso número 1, para cada dia de atraso, ela vai estar pagando R$ 5,25. Vamos fazer mais um exemplo? O exemplo 2 diz que tem um capital de R$ 530 aplicado a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Qual o valor do montante após o primeiro ano, após esse um ano aí de aplicação? Agora nós vamos entender como é que funciona essa taxa de juros simples. A taxa de juros simples, baseado até no que fizemos no exemplo 1, e no exemplo 1 ela paga R$ 5,25 por cada dia de atraso. Então você vai juntando, você pode ir acumulando esse valor, por exemplo, em 10 dias, ela vai acabar pagando R$ 52,50 de atraso, que é 5,25 10 vezes. E aqui se torna algo parecido. Se eu calcular 3% de 530, então se eu fizer 3% de R$ 530, eu vou ver quanto que rende em um único mês. 3% é 3 sobre 100 vezes 530. A gente pode cortar um zero aqui. E aí nós temos 159 dividido por 10, que é 15,9. Ou seja, a cada mês ele rende R$ 15,90. Como eu quero após um ano, e nós sabemos que um ano é igual, né? Ou seja, são 12 meses, eu tenho que pegar esse R$ 15,90 e multiplicar por 12, para eu saber quanto que vai render pelos 12 meses no total. Isso daqui é igual a R$ 190,80. Então, durante um ano, ele rende R$ 190,80. A pergunta é: qual é o montante após um ano? O montante nada mais do que será os R$ 530 que ele tinha no início, mais os R$ 190,80 que rendeu durante todo esse ano. Então ele fica aí ao final de um ano com R$ 720
centavos. Então você percebe que no juro simples, né, e depois quando falarmos de juro composto, você vai entender por que ele é chamado de simples. Basta eu saber quanto que rende por cada período de tempo, aqui no caso, por cada mês, calcular o total no tempo que eu quero, no caso aqui o tempo eram 12 meses, e depois eu somo o meu capital que eu tinha lá no início com o quanto que rendeu de juros, ok? Vamos sistematizar todas essas nossas ideias e escrever algumas expressões para já calcular o resultado direto, né? As chamadas fórmulas. Então, a fórmula para o juro simples. Para calcular o rendimento de juro no regime simples ao longo de um tempo, como que nós podemos fazer? Então, para calcular o juro, que a gente vai representar pela letra J, o que nós fizemos tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2? Nós pegamos a taxa e multiplicamos pelo nosso capital C. Isso daqui para obter o juro em um tempo apenas. Já no exemplo 2, como nós queríamos calcular aí para 12 meses, ou seja, para todo o intervalo de tempo, nós multiplicamos a taxa I pelo capital C e depois multiplicamos o resultado também pelo tempo T. Então, de forma bem simplificada, o juro nada mais é do que a multiplicação desses três valores. O capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? Então, temos aí que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso daqui, bom destacar que é no regime de juro simples, ok? Então, temos aí que J é igual a CIT. Essa é a primeira fórmula aí que nós podemos arrumar aqui depois de ter visto aqueles exemplos. Note que eu fiz os exemplos sem fórmula. É para vocês verem também que não é uma obrigatoriedade gravar essas fórmulas. Você pode usar da sua interpretação e resolver sem problema nenhum. E para calcular o montante, como que nós fizemos para calcular o montante? Voltando aqui, ó, nosso montante que foi R$ 720,80 foi o quê? O capital mais os juros. Então podemos escrever aqui a expressão do montante, que é igual ao capital mais os juros, ok? Então temos aí uma segunda expressão, uma segunda fórmula que nós também podemos utilizar. E aí, com base nessas duas fórmulas, a gente pode fechar uma única fórmula para já ter o montante direto. Ao invés de eu fazer dois cálculos, né, de primeiro calcular os juros e depois calcular o montante, eu posso obter esse resultado direto. Como que eu faria isso? O montante não é o capital mais os juros que renderam? Só que a expressão dos juros não é CIT, então eu posso trocar esse J aqui dessa expressão por toda essa minha expressão aqui, C vezes I vezes T. Fica então o M igual a C mais C vezes I vezes T. E aí eu posso utilizar a fatoração, né, que a gente aprende lá anos atrás, a fatoração colocando um fator comum em evidência, porque a primeira parcela da adição tem o termo C e a segunda também tem o termo C. Eu posso colocar esse C em evidência, fica então C vezes 1, já que eu coloquei esse C daqui em evidência, mais aqui também botei esse C em evidência, né? Eu coloquei ele aqui, vou botar entre aspas, fora do parênteses. Sobra aqui então o I vezes o T. E aí chegamos à fórmula do montante para o regime de juros simples. Lembrando essa fórmula, eu posso calcular o montante, o capital, a taxa ou o tempo, não importa, eu posso calcular qualquer uma desses
desses valores utilizando apenas ela. Vamos fazer um exemplo com a fórmula agora então? Já que fizemos exemplo sem fórmula, vamos fazer com a fórmula agora para fechar a aula. O nosso exemplo 3, que diz o seguinte: um capital de R$600 ele foi aplicado a uma taxa de juros simples de 20% ao ano e ele gerou um montante de R$1.080 depois de um certo tempo. Qual foi esse tempo? Então, eu até peguei um exemplo diferente do que a gente já fez para enriquecer mais ainda o conhecimento e vamos usar a fórmula direta de juros simples, já que ele cita que é uma situação de juros simples. A fórmula que nós acabamos de escrever, né, na tela anterior é M igual a C vezes 1 mais I vezes T. Com essa expressão aqui, além de calcular o montante, eu poderia calcular qualquer um daqueles valores que eu tenho aqui destacados como umas incógnitas. No caso, ele fala para a gente o capital é de 600, então eu posso trocar o C por 600. A taxa é de 20% ao ano, 20% é a mesma coisa que 0,20, tá? Então, na hora que a gente vai utilizar a fórmula, é melhor colocar um número na forma decimal já de uma vez. Vezes o tempo, ainda não falamos nada disso, e continuando aqui a leitura, ele diz que gerou um montante de R$1.080, então eu vou trocar o montante M por 1.080, tá? Então vocês reparem que eu estou trocando aí as letras pelos valores que o problema deu. E ele pergunta qual foi esse tempo. Se ele pergunta qual foi o tempo é a nossa incógnita, ele vai continuar sendo T. Agora percebam que o 600 multiplica toda essa expressão aqui dentro do parênteses. Significa que eu posso passar esse 600 que está multiplicando aqui para o primeiro membro, dividindo. Sem problema nenhum. Já é um atalho aí para minha conta não ficar tão grande. Então, 1 mais 0,20t. Vamos fazer aqui essa divisão. 1.080 dividido por 600 dá 1,8. Igual a... Lembrando que eu não posso somar o 1 com 0,20. Por que eu não posso somar mesmo? Porque aqui, ó, o 0,20 ele está multiplicando o t primeiro. Lembra de uma das primeiras coisas que vocês aprenderam quando entra expressão numérica? Primeiro resolve a multiplicação. Então, antes de eu somar 1, primeiro eu teria que resolver essa multiplicação que eu destaquei de verde. Como não dá para multiplicar, porque tem uma letra, eu não sei quanto que vai dar, então eu não posso somar o 1 com 0,20. Muito cuidado com isso. Tem gente que acaba que no embalo lá de fazer a conta esquece e soma. O que eu posso fazer? Esse 1 aqui que está somando, vem aqui para o outro lado, diminuindo. Então fica 1,8 menos 1, que é igual a 0,8. Repara que aqui no segundo membro eu não estou alterando nada, tá? Estou só repetindo. Agora sim, o 0,20 não está multiplicando. Então vai aparecer do outro lado, dividindo. Só vou trocar aqui a esquerda com a direita. Fica 0,8 dividido por 0,20, que é a mesma coisa que 0,2, tá? Esse zero aqui eu poderia simplesmente, ó, apagar e deixar 0,2. Não faz diferença nenhuma. E essa divisão é igual a 4. Então, o t é igual a 4, ou seja, qual foi esse tempo? Foram 4 anos, tá? Por que eu sei que foram 4 anos? Porque a minha taxa ela é anual. Então, eu estou contando o tempo em anos. E isso é uma coisa importantíssima para destacar. O seu tempo e a sua taxa precisam estar sendo medidos com a mesma unidade. Então, se a tua taxa é anual,
a quantidade de tempos tem que ser em anos. Se a sua taxa é mensal, o seu tempo tem que ser em meses. A mesma coisa o contrário. Se o tempo estiver em dias, a sua taxa tem que ser ao dia, ok? Então, se ele falasse para mim aqui no exemplo 2, que nós fizemos, que a taxa era mensal ao mês e o tempo ele falava em um ano. O que eu fiz para calcular? Eu escrevi essa quantidade de anos em meses. Então, cuidado com isso, e sempre vai precisar fazer essa conversão para deixar o tempo e a taxa com a mesma medida aí. Anos, dias, semanas, meses, isso daí não importa, mas as duas precisam estar medidas com a mesma unidade, ok? Bom, agora se vocês quiserem, e eu deixo aí recomendação, vocês podem fazer esse exemplo 2 com a fórmula também, é só para vocês verem aí e identificarem como que vocês acham mais fácil de resolver essas situações, se é utilizando a fórmula ou se é fazendo o passo a passo igual eu fiz aqui com vocês, tá? Então, façam esse exemplo 2 agora com a fórmula e também façam exercícios para praticar. Por hoje é só. A gente encerra aqui essa aula de juros simples, mas na próxima aula nós vamos falar de juro composto. E aí vocês vão perceber a diferença que existe entre essas duas modalidades aí de juros, ok? Bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula.